Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, desejo que todos vocês estejam em pleno gozo de paz, equilíbrio e saúde, para que a gente possa abrir os nossos corações e juntos louvar e glorificar esse Deus que é misericórdia, que nos presenteou com esse bom pai adotivo, São José. São José. E no livro Simplesmente José, do Frei Darley Zanon, a gente está aqui hoje no terceiro capítulo. Lembrando que o primeiro capítulo, o título era Recordar, o segundo era Iniciar, e agora vamos entrar no terceiro capítulo com a palavrinha crescer, né? E São José vai estar sempre narrando as suas histórias e vamos ver o que é que nosso amoroso e doce Pai adotivo de Jesus tem para dizer para a gente hoje, né, Roberto? No terceiro capítulo. Durante toda a minha infância e juventude, pensava apenas em constituir família, ser bom judeu, honrar a Deus e meus pais. Tudo fazia para seguir a lei e encher de alegria a família, meu grande tesouro. Aceitava com satisfação qualquer pedido que meus pais ou irmãos fizeram. Queria sempre dar o meu melhor, com humildade e determinação. Fiel e orante, esperava um dia compreender com exatidão qual era a minha vocação específica, o propósito de ter sido criado por Deus e ter vindo ao mundo. Talvez por isso era para mim uma festa cada vez que subíamos a Jerusalém. Belém ficava poucas horas ao sul da cidade santa. Para lá íamos com frequência a fim de rezar no templo. Visitar amigos, procurar cliente para as novas carpintarias, para a nossa carpintaria, comprar produtos era difícil de encontrar na pequena cidade do pão, como era conhecida a nossa vila. Nunca entendi direito o porquê desse apelido. Recordo um dia em que minha mãe tentou me explicar pela primeira vez. Estávamos em casa num dia normal de primavera. Vovó Miriam estava na cozinha preparando a comida como fazia todos os dias. Alfeu e eu corríamos ao redor da casa atrás da pequena Lili, nossa ovelha preferida, dócil como nenhuma outra. Conosco estava também nosso primo, Isaac, filho do tio Cleófas. Éramos quase todos do mesmo tamanho, um ano a mais ou a menos. Eu devia ter uns 6 anos naquela época. Corri alegre pelo pátio quando senti um aroma extraordinário que vinha do fundo da casa. Certamente já tinha sentido aquele odor tantas e tantas vezes antes. No entanto, não sei o porquê naquele dia era especial. Que cheiro gostoso, disse aos meus irmãos. Eles concordaram. O que será? Perguntou Isaac. Vamos descobrir, respondeu Alfeu. Fomos todos à procura da fonte. Quanto mais nos aproximávamos, mais intenso era aquele perfume cultivante. Saltamos os arbustos para cortar caminho, viramos à esquerda no fundo da casa e nos deparamos com mamãe em frente ao forno fumegante. Isaac soltou à nossa frente, esticou o pescoço para ver melhor o que tinha lá dentro e, com um olhar ao mesmo tempo curioso e alegre, perguntou: Tia Debe, o que a senhora está fazendo? Debe era assim que todos carinhosamente chamavam a nossa mãe Débora. Ela não respondeu. Deu um sorriso e fez sinal para nos aproximarmos. Tinha nas mãos um cesto grande coberto com uma toalha. Nós três circundamos o cesto, curiosos para saber o que estava ali dentro e que cheirava assim tão bem. Antes de tirar a toalha, começou a nos contar a história de uma semente que foi jogada ao vento. Roberto, essas histórias parecem as histórias da gente, né? Na realidade, o Frei Zanon, ele traz na memória de São José exatamente a humanidade. A constituição da família, né? A unificação da comunidade, quando unifica-se com os primos, com os tios,
E eles falam da alegria da vivência da infância, né? Na realidade, ele narra aí uma infância muito querida, uma infância maravilhosa, onde podia se brincar, podia correr. E aí ele diz, por que nesse dia tão especial, né? Essa fragrância? A fome. Pode continuar, Renilda. Por dias e dias a semente viajou até cair nos campos de Belém, disse mamãe. A semente achou que estava a salvo, mas aí veio uma tempestade que revirou a terra e a sufocou. Soterrada, a semente pensou que era seu fim, mas na verdade ela estava apenas se transformando. Depois de algumas semanas, a semente virou uma bela espiga dourada. Ficou toda orgulhosa com tamanha beleza e achou que nada podia superar seu encanto e brilho. Alguns dias depois, alguém passou pelo campo, gostou tanto da espiga que a arrancou e levou para casa. Isaac e eu acompanhávamos a história com toda a atenção. Suspiramos ao mesmo tempo no sinal de decepção, quando ouvimos que a espiga dourada tinha sido arrancada da terra. Mas, assim, ela vai secar e morrer, disse Alfeu, o maior de nós três. Mamãe, então, prosseguiu. O que vocês acham que aconteceu depois? Agora sim, é o seu fim. Respondemos juntos. Das histórias deles, é mesmo das nossas, né, Roberto? Olhando para o nosso. Não exatamente o contrário. Ao secar, o homem viu que aquela espiga tinha muitos grãos. Pensou então em moer os grãos para fazer farinha. E funcionou. Depois amassou tanto essa farinha que virou uma pasta grudenta. Colocou a pasta no fogo e após alguns minutos um milagre aconteceu. Sabem qual? Nós nos entreolhamos desconfiados. Pensei por alguns instantes à procura de uma resposta, mas nada surgiu na minha ingênua mente de 6 anos. Alfeu e Isaac também permaneceram mudos. Mamãe se divertia com a nossa ansiedade. Por fim, ela mostrou o cesto. Este é o milagre que se repete muitas e muitas vezes. Milagre da transformação e da multiplicação. Um simples grão que se torna pão. E foi a partir de então, do primeiro milagre de pão, que a nossa cidade começou a ser chamada Belém, Bet-Leben, que significa Casa do Pão. Depois daquele dia, cada vez que partilhávamos o pão, era para nós um milagre. E qual é o milagre de cada um de nós, hein, Roberto? Veja bem que São José traz à tona o amor ágape, né? Ele fala da pequena comunidade, pais e filhos e mãe, e ele fala da comunidade maior, os primos, os tios, e a unificação e o bem-querer e o amor incondicional que acontece nessa comunidade é que traz aquela dúvida que nós temos lá quando fala filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. Meus primos, meus irmãos. A nomenclatura em aramaico e hebraico para irmão e primos é o mesmo nome. Se não me engano, vou confirmar, mas Axé. Axé é exatamente irmãos e primos. É a mesma nomenclatura. Por isso essa grande confusão às vezes. Mas veja que essa tradição de formar a comunidade maior, infelizmente hoje quase não acontece. E quando acontece, é já no estágio maior, só acontece em encontros de aniversários, em encontros quando são primos de uma idade maior, para beber, para tudo isso. Então a grande diferença que José narra é que vem se crescendo com essa cultura do encontro, do amor, do estar junto, do querer estar junto, desejar estar junto. E aí vem toda essa preparação, as irmãs se unem, o pai e os tios, e fazem aquele momento de refeição, um momento de festa. E aí, essa grande história que é contada hoje, ela fala da multiplicação do alimento. Porque desde a maná do deserto, a gente vem
recebendo a bênção do alimento diário. E muitas vezes esquecemos de agradecer e entender que é uma multiplicação de Deus, que a partir de uma semente se faz um pão. Muito bem. Então, hoje a gente termina aqui, ficamos ainda no capítulo 3, né? E amanhã, se assim Deus permitir, hoje é o 7º dia, se assim Deus permitir, com certeza Ele irá permitir, a gente irá para o 8º dia, ainda continuando no capítulo 3º. E não esqueça, né, de comentar os vídeos, de pedir orações também. Você pode fazer nos comentários, pedir de orações, nós estaremos em oração permanente. Né? O lindo, Roberto, é que nós temos várias pessoas que estão comentando, como Joelma, lá de Cerro Corá, como Maria José, lá dos Missionários da Providência, o Guineide e muitos outros que estão comentando as nossas vidas. E aí, indique para os amigos, para que esse momento josefino, ele vá sempre adiante, pois é uma catequese. Nós vamos entrar no Evangelho lá na frente. Agora nós falamos da iniciação de São José, do crescer, né? Crescer, qual foi o segundo capítulo, por favor, Nilda? O segundo foi iniciar. O primeiro iniciar. Não, o primeiro foi recordar. Recordar. O segundo iniciar e agora terceiro crescer. Mas lembre-se que ele vai ser chamado por Deus para o projeto de salvação. Só estamos iniciando, na realidade, o livro, né? Que, amanhã eu vou dizer para vocês quantos capítulos temos, mas não temos pressas. Nenhum de nós temos pressa, né? Então, sabe por que não temos pressa? Sim. Porque o mesmo prazer que São José tinha em se reunir com os irmãos e com os primos, nós temos de nos reunirmos com vocês nesse momento. Exatamente. Que coisa agradável, né? Essa catequese é uma catequese que todos nós estamos em família, né? É a unificação pelo Espírito Santo. Então curta, dê seu like. Se você não for inscrito, inscreva, né? E repasse para um irmão, para um filho, para um marido, para o pai, para quem quer que seja, para um amigo, repasse, né? Que juntos somos mais devotos de São José. Que pela intercessão de São José, a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso recaia sobre vocês. Sobre todos nós. E que a paz do Espírito Santo e a unificação dos nossos corações aconteçam diante da luz de Deus. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.